Pergunta pessoal: você já treinou outras artes marciais antes do Wing Chun? Já lutou com outros lutadores sem ser da esfera do Wing Chun para testar a eficiência do Wing Chun? Como foi? Bem, vamos dividir aqui. Então, na verdade, você fez várias perguntas dentro de uma, né? Então, a primeira, se eu já treinei outras coisas, né? Sim, já treinei, até porque quando eu comecei a treinar, não existia o Wing Chun no Brasil. Eu sou pioneiro no Wing Chun. Eu tenho 55 anos, né? Na data desse vídeo. E eu comecei a praticar arte marcial com 7 anos de idade. Então, eu naquela época era fascinado pelos filmes de Kung Fu que existia. Tinha um programa no Canal 7 na TV Record, chamado Poltrona 7, que passava tudo que você imaginasse de filmes de Kung Fu imitando Bruce Lee. E nessa pegada aí eu queria ser um Bruce Leezinho. Então eu procurei, não existia nem academia de Kung Fu na minha região, não existia, pra você ter uma ideia. Então eu comecei praticando judô. Aí eu pratiquei judô um bom tempo, mais ou menos 2 anos e meio. Até que abri uma academia de Kung Fu ali na região, comecei a treinar ali Kung Fu. Mas também não era lá um Kung Fu essas coisas, era um Kung Fu que misturava, não era um Kung Fu reconhecido por China. Ele misturava, eu percebia, na época eu não entendia, mas hoje eu sei, misturava ali meio que um pouco de karatê com o próprio Kung Fu, né, os katis e até um pouco de boxe no meio. Ainda assim eu pratiquei isso aí por 4 anos, não cheguei a me formar, né, nesse estilo. Mas eu queria ainda a autenticidade, né, aquela coisa mais voltada para o que o Bruce Lee fazia. Aí comecei a treinar uma outra arte, né, de um outro mestre aí chamado Fan Sen. Era mais parecido com o que eu via Bruce Lee fazendo, mas também não era algo autêntico. Né? Hoje eu sei que não era reconhecido por China, e eu acho que o cara, ele foi um cara que praticou, esteve fora do Brasil, treinou na China, conheceu outras coisas, resolveu formar o estilo dele ali e passou para mim. Também treinei mais outro, um bom tempo aí, treinei praticamente 4 anos também. Dei aula depois, um bom tempo nisso. Né? Isso aí, os anos estão passando, você vê. Aí eu tô com aproximadamente 20 anos já. Na verdade, com 19 anos, eu comecei a treinar com o mestre Lee Hong Ki em 1989, porque eu queria praticar aquilo que fosse mais que fosse o Wing Chun, eu já sabia que era o Wing Chun. Né? Então comecei a treinar com ele nessa época, nesse período, tá? Bom, então a primeira parte da pergunta está respondida. Sim, eu treinei outras coisas. Tá. A segunda parte da pergunta agora é o quê? Já lutou com outros lutadores? Fora da esfera do Wing Chun? Sim, claro, eu gostava muito de luta, então eu ia para campeonatos, muitos campeonatos, né? Principalmente quando eu estava treinando o meu primeiro estilo de Kung Fu, ele fazia muito campeonato, era campeonatos interacademias, né? A gente lutava com uma outra academia, era de Kung Fu, né? E aí nessa época era Kung Fu contra Kung Fu, eu ganhava, perdia, né? Então, mas isso me deu uma experiência muito boa de luta, de combate, tá bom? Já quando eu comecei a praticar o Wing Chun, aí já não tinha isso. Não tinha isso porque o Wing Chun que eu comecei a treinar com o mestre Lee Hong Ki ainda não era o Wing Chun aplicado. Era um Wing Chun que ele havia aprendido em Hong Kong com o mestre Ho Kamin. Ele não conhecia ainda o mestre Duncan. E ele é o Wing Chun da ponte curta, né? Nós chamamos de short bridge. O Wing Chun tem dois estilos, né? Ponte curta e ponte longa. A ponte curta ela é mais voltada para a defesa pessoal, mais para aquele contato onde a pessoa te agarra, para você saber se defender e tudo mais. Né? Então, para mim aquilo era a realidade do Wing Chun. Algo que me trazia grande angústia, porque eu não conseguia entender. Eu sentia que aquilo ali, realmente, para uma luta de ringue, não tinha como funcionar. Eu já vinha recebendo lutadores de outros estilos, né? De artes marciais, como fui tudo mais. Eu era lutador de ringue e eu queria, dentro na minha procura pelo 21, a eficiência. E aquelas técnicas que eu vinha aprendendo ali, eu não via eficiência. Tanto que eu continuava praticando campeonatos, mas não utilizava as técnicas que eu estava aprendendo ali com o mestre Lee Hong Ki, porque realmente não tinha como funcionar aquilo ali nunca, né? O transal baixo, né? A pessoa dá um soco em você com um transal baixo que ele te amassa. Então eu não conseguia. E era uma grande angústia para mim, porque eu estava dedicando minha vida para uma coisa que era, na minha visão, era apaixonante, que era o Wing Chun,
né? Era o estilo de Bruce Lee, mas eu não conseguia ver eficiência naquilo. Até que um dia, em 1991, eu comecei a treinar com ele em 89, né? Já estava treinando com ele quase 3 anos. Meados de 91, não sei precisar com exatidão. Ele viajou para os Estados Unidos. Ele ia montar uma clínica lá, porque ele também é médico de MTC. Ele ia montar uma clínica lá, acabou conhecendo o mestre Duncan. Aí ficou lá treinando com o mestre Duncan por cerca de 2 anos. Voltou para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, ele falou: Florentino, olha, eu tenho um negócio aqui para te mostrar, um negócio legal para te mostrar. Que é um método novo do Wing Chun que eu aprendi com um novo mestre. A primeira coisa que eu falei para ele, eu falei: não, mestre, pelo amor de Deus, não. Deixa assim, eu já tinha, ele já era o meu segundo mestre de Wing Chun, né? E eu dava aula, né? Desde o meu estilo anterior de Kung Fu, eu dava aula de Kung Fu, como eu falei, aí eu migrei para o Wing Chun desse escritor, né? Depois, não falei do escritor, né? Antes de eu conhecer o mestre Lee Hong-Ki, eu treinei com um cara que ele era escritor, editava um monte de livros aí, na verdade ele não tinha conhecimento do Wing Chun. Mas eu migrei, aí depois que eu conheci o Lee Hong-Ki, aí migrei de novo pro Lee Hong-Ki. Quando eu migrei pro Lee Hong-Ki, já era a terceira vez, eu falei: vou perder todos os meus alunos dessa vez, porque toda vez que eu migrava, que eu falava pros alunos que eu ia mudar, eu perdi aluno. Aí o mestre falou: não, deixa eu te mostrar. Vou te mostrar depois que você aprender ver algo que eu vou te mostrar. Você disse: você quer continuar com o novo ou o antigo? Aí, como eu sei os dois, fica ao seu critério, né? Ele me mostrou uma defesa para Tansal. Ele falou assim: ó, me dá um soco cruzado. E ele era baixinho, né? Aí eu falei: mas eu vou pegar ali a luva. Aí ele falou: pega a luva e você também pega um protetor de antebraço. Protetor de antebraço, pô, eu com aquela concepção do Wing Chun do Short Bridge, né? Que eu falei: meu, se eu dar um soco cruzado pesado igual eu dou no saco, nesse chinesinho aí, eu vou amassar ele na parede. Protetor de antebraço, só coloquei a luva porque eu imaginei que eu ia machucar ele, né? E eu falei: vou mirar no ombro, né? Não vou nem mirar no rosto. Aí eu fui e dei um soco. Com aquele respeito pra não machucar, né? Aí ele fez um tansal. Aí o tansal bateu assim, eu senti um negocinho assim no meu antebraço aqui por dentro, mas. Aí ele virou pra mim e falou assim: Florentino, você não sabe socar? É assim? É esse tipo de soco que você dá nas lutas que você soca? Ou ele falou: ou você quer que eu dou um soco em você pra você ver o soco que eu quero de verdade? Não, tá bom. Falou: sério, né? Tá bom, então eu vou dar um soco do jeito que você quer. Eu falei: agora vou amassar ele na parede mesmo. Eu vou mirar no ombro que eu vou jogar ele na parede. Enchi o braço. Rapaz, na hora que enchi o braço que ele fez o tansal, aquilo ali parecia que eu tava dando um soco na quina de uma parede. Bateu, na hora subiu o galo, subiu o calombo assim. E aí eu falei: mas quebrou meu braço. Pra mim tinha quebrado aquela bola ali. Aí ele veio olhar, ele é médico de MTC, ele falou: não, isso é só hematoma. Aí pegou gelo, colocou, abaixou o galo, mas parecia um cara, um limão assim no meu braço, tudo roxo. Aí, depois de tudo isso, ele virou pra mim e falou assim: Florentino, agora, você quer continuar com o velho ou quer aprender o novo? Por favor, mestre, me ensina o novo, me ensina o novo, né? E desde então eu venho praticando o Wing Chun aplicado. É uma grande diferença entre o que eu havia aprendido com ele, da linhagem do Rokamin, que é o Short Bridge, com o do Long Bridge. Porém, que fique bem claro, eu não estou com isso menosprezando o short bridge. Eu só estou querendo dizer que o short bridge ele é utilizado para uma situação diferente. Tá? Hoje eu treino com o mestre Gordon Liu. Ele domina os dois estilos. Por quê? Porque o pai dele, mestre Lo Man Khan, treinou o estilo completo com o mestre Irman. Na verdade, ele tem parentesco sanguíneo, né? O pai dele, o mestre Lo Man Khan, é sobrinho de Irman. Então ele é sobrinho neto de Irman, né? Aprendeu completo. Só que ele também foi para os Estados Unidos para aprender o Long Bridge com o mestre Duncan, porque eles eram amigos, né? O mestre Duncan e o Mancan eram amigos, então ele fez essa ponte aí e foi para lá para treinar com ele. Então ele conhece os dois, ele transmitiu os dois, ele consegue fazer a ligação entre os dois, entre o Short Bridge e o Long Bridge. Então, é aquilo que eu sempre falo, depende o que você vai fazer. Você pode ter uma metralhadora, mas se tem uma pessoa grudada em você, como que você vai conseguir apontar a metralhadora para dar um tiro na pessoa? Não tem como. É melhor você ter um canivete ali que você consegue esfaquear a pessoa do que você ter uma arma com a pessoa grudada em você. Então, a arma que você tem determina o tipo de uso para ela, né? Então, o short bridge ele é muito bom
mas ele é bom para quando você está próximo do seu adversário, que não tem muita contundência, quando você está em contato fechado, que você precisa ter o domínio do braço dele, você precisa fazer algo para enganar, bater embaixo e socar em cima. Você dá vários socos, você não vai derrubar ele com um único soco. Então é um outro approach, tá? Então tem que saber entender para que serve o seu Wing Chun. E que o Wing Chun ele é dividido em Long Bridge e Short Bridge, tá? Bom, acho que ficou respondida a segunda pergunta aqui. Assim, você ainda complementou aqui a pergunta dizendo, mas já testou o seu Wing Chun com outros lutadores fora do... que não sejam lutadores de Wing Chun? Sim, sim. Depois que eu comecei a praticar o Wing Chun aplicado, o que eu mais fiz foi subir no ringue. Eu falei, agora que eu vou... Se eu já praticava a luta de ringue antes, que era sem ter algo que era bom, agora que eu vou querer pôr isso em prática. Eu, com 2 meses aprendendo ali o 21 aplicado, eu já estava no ringue, ganhei meu primeiro campeonato, campeonato paulista. Isso foi em 2003, acho que foi 2003. Acho que foi em 2013. Eu tenho um monte de certificados, aí, diplomas e tal. Então, na verdade, eu participei de muitos campeonatos. Eu fui campeão paulista várias vezes, fui campeão brasileiro, eu fui campeão interacademias de várias lutas que teve em interacademias. Levei meus alunos, inclusive, para participar de vários campeonatos. Eles ganharam também. Claro, alguns perdem. Você não vai ganhar toda. A luta tem regras, como você mesmo comentou aí no, tem pontuação e tal, tudo mais. Mas eu sempre falei para meus alunos, olha, não se preocupem em ganhar. Ganhar é consequência. Se preocupem em fazer uma boa luta. Eu dou muito mais valor para um aluno que vai lá e perde, mas faz as técnicas, consegue se defender e de repente perdeu na pontuação, porque de repente um empurrão e jogar a pessoa para fora da marcação de solo já ganha ponto. Isso para mim não é luta. E você vê acontecer muito disso, né? Então eu dou muito mais valor para o meu aluno que ele vai lá, ele faz uma boa técnica, mas de repente perde, eu falo para ele, olha, se fosse uma luta de verdade, você teria ganho. Do que esse aluno que usou desse subterfúgio que eu digo, costumo dizer que é vitória desonrosa. Né? Então participei de muitos campeonatos e todos os meus alunos, principalmente os que me acompanham até hoje, estão aí, viram eu lutando e fui campeão várias vezes.